Questão sobre meio ambiente, que diz o seguinte: em caso de sinistro, lembrando que sinistro veio para substituir o termo acidente no Código de Trânsito Brasileiro. Então, toda vez que você ler sinistro numa questão, saiba que você está, ou que a questão está se referindo à situação de acidente. Em caso de sinistro com veículos transportando produtos químicos, não é procedimento correto. Veja bem, quer saber qual que não é o procedimento correto. Sinalizar o local é procedimento correto. Isolar a área é procedimento correto. Realizar a limpeza do local, somente equipe especializada. Você não. Acionar a equipe especializadas, ok, isso também é procedimento correto. Então, das 4 aqui, qual que você não vai fazer como motorista? Essa aqui, ó, letra C, realizar a limpeza do local. Essa é a resposta. Aliás, já fica a dica, tá? Aqui falou sobre produtos químicos, mas toda vez que envolver produtos perigosos, seja inflamável, tóxico, corrosivo, químico, infectante, qualquer que seja o produto perigoso, tem aquele painelzinho laranja lá, que é o painel de segurança, né, mostrando ali o risco do produto, a classe. Você já não procura manter distância. Sinalizar o local, espalhar galhos, arbustos, cones, triângulo de veículo, e isolar a área, do jeito que você puder isolar, e acionar a equipe especializada. Realizar a limpeza, remoção do produto, qualquer coisa é equipe especializada. Você não, tá? Questão agora sobre sinalização viária. Em local sinalizado com linha de divisão de fluxos. Linha de divisão de fluxos são aquelas linhas que vêm no meio da pista, né, dividindo mão e contramão. Do tipo seccionada e contínua. Ué, então nós temos 2 linhas aí, né? Linhas no plural, ó. Tem um S. Linhas são 2, uma seccionada e a outra contínua. Entende-se que eu vou precisar desenhar isso aqui para ficar bem claro para a gente. Ó, isso aqui, ó, são os bordos da via, tá? São as linhas de bordo. Imagina que isso aqui é o acostamento da direita e isso aqui é o acostamento da esquerda. Nós temos linhas de divisão de fluxos. O fluxo é fluxo vai, fluxo vem. É por onde os veículos estão circulando. As linhas que dividem esses fluxos são seccionada e contínua. Então, nós temos aqui uma seccionada e a outra contínua. Entende-se que, nessa situação aqui, a gente entende o quê, hein? Que é proibido ultrapassar em ambos os sentidos. Ambos quer dizer, nos 2 sentidos? Não, né, gente? Pode observar que uma linha é contínua, então quem está desse lado, que é o lado direito aqui da via, não pode ultrapassar. Mas quem está do lado esquerdo, descendo essa via, pode ultrapassar. Então, não é proibido em ambos os lados, não, em ambos os sentidos, não, tá? Esse aqui está fora. É permitido ultrapassar em ambos os sentidos? Também não. Pode observar que um lado proíbe e o outro permite, está errado. É permitido ultrapassar em um dos sentidos? Sim, é permitido ultrapassar em um dos sentidos. Quem está descendo aqui pode ultrapassar, porque a linha divisória que está do lado dele, né, ela é pontilhada, seccionada, tracejada. Então, essa aqui é a resposta. Isso aqui vai encaixar aqui dentro desse espaço aqui, tá? Ó. Então, vai ficar assim, entende-se que é permitido ultrapassar em um dos sentidos. A questão é que nem perguntou qual dos sentidos. Estou falando, um dos sentidos é permitido ultrapassar? Sim. E a letra D diz que nenhuma das alternativas está correta. Mentira, a letra C está correta. A letra D é que está errada. Resposta C aí para você. Questão sobre normas de circulação que diz: em uma urbana, esse aqui certamente vai falar em uma via urbana sem acostamento, perceba que não tem acostamento. Com duplo sentido de circulação, ou seja, vai e vem carro. Para realizar uma conversão, conversão é virar, tá? Eu quero virar para a esquerda. O condutor deve fazer o quê, hein? Então, vamos lá. Via urbana sem acostamento. Então,
quando tem acostamento, eu quero fazer conversão à esquerda, eu uso o acostamento da direita, né? Mas aqui não tem acostamento, então esquece isso. E o sentido é duplo. Duplo. Tem uma linha no meio e eu quero virar à esquerda. Nesse caso, essa linha teria que ser pontilhada, né? Vamos desenhar isso de novo aqui, ó. Tá aqui a margem esquerda, a margem direita. Essa rua aqui continua, só que aqui tem uma entrada à esquerda. Então, aqui tem uma linha pontilhada. Esse veículo que está subindo aqui, ó, ele quer entrar aqui, à esquerda. E aqui é sentido duplo, que é o que a questão está dizendo, não é? Ó, sentido duplo, sobe e desce. Esse veículo vai se posicionar onde, hein? O certo é ele chegar o máximo que ele puder para a esquerda. Então, ele pode chegar todo para a esquerda? Não, porque após a linha aqui, depois do meio da pista, é contramão, não é? Ó, desce carro. Então, eu vou chegar para a esquerda sem atingir a contramão. Eu vou me posicionar mais ou menos aqui, ó, nessa posição, esperar os veículos que estão descendo passar, aí depois eu vou fazer a minha manobra. Então, vamos lá. Acender o farol alto com antecedência e fazer a conversão rapidamente. Farol aqui não tem nada a ver com fazer conversão. Tá? Em lugar nenhum da norma de trânsito fala que você tem que acender farol para fazer conversão, para virar. E esse rapidamente aqui, ó, é uma coisa que no trânsito normalmente não cai bem. Normalmente, tá? Em alguns casos pode ser que sim. Mas no caso da conversão, nós temos que fazer devagar, com cuidado. Essa letra A está fora. Acionar a seta, beleza, tem que ligar a seta para virar, não tem? Sim. E se aproximar da linha divisória. Linha divisória é essa que tem no meio da pista. É exatamente o que eu fiz aqui no desenho, para fazer a conversão. Aqui está ok. Provavelmente vai ser essa a resposta. Piscar os faróis mais uma vez. Farol não tem nada a ver com conversão. Você não precisa mexer com o farol na hora de virar, não. Não precisa. Alguém pode perguntar assim, professor, mas eu poderia dar uma piscada de farol para alertar quem vem no sentido contrário? Até poderia, mas a norma não obriga. E mesmo assim você estaria fazendo errado. Porque se você pisca farol, é porque vem gente de lá para cá. E se vem gente de lá para cá, você não pode entrar fazendo a conversão. Seu papel é chegar no meio aqui e esperar. Não tem que ficar piscando farol para quem vem no sentido contrário, não, tá? Então aqui está fora. E a letra D, acionar a seta, beleza. E aguardar do lado direito da via. Não. A regra diz que a gente tem que chegar para o lado que a gente quer virar. Eu quero virar para onde? Para a esquerda, não é? Não é o que está escrito aqui? Para a esquerda? Então eu vou chegar para a direita? Não, eu tenho que chegar para a esquerda. Só não fui mais para a esquerda aqui, porque senão eu vou atingir a contramão, né? Eu não posso. Então o máximo que eu vim para a esquerda foi até a linha divisória, que é exatamente o que diz aqui, ó, até a linha divisória, se aproximar da linha divisória. Aqui você vai aguardar. Quando os veículos que estão vindo no sentido contrário passarem, você vai fazer a sua manobra. Então, essa aqui está errada. Confirmada aí, letra B de bola, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma questão sobre normas de circulação que diz em via de mão dupla. Mão dupla é que vai e vem carro, né, gente? A circulação pela contramão é possível para ultrapassar outro veículo? Beleza, até aqui está ok. É possível sim você transitar pela contramão quando estiver ultrapassando outro veículo. Por que aqui está possível e não permitido? Porque se eu colocar aqui permitido, vai depender da sinalização. Quando aqui diz que é possível, aí beleza, né? É possível. A sinalização permite? Sim. A sinalização não permite? Não. Agora, se eu colocar é permitido, e se a sinalização proibir? Então, aí a questão fica meio duvidosa, entendeu? O Detran fez certinho aqui, ó. É possível transitar pela contramão quando for ultrapassar outro veículo, e somente pelo espaço necessário a esse fim. Professor, mas aqui tem uma casca de banana, um somente. E o senhor ensina nos seus macetes que quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, ser errada. É verdade. E aí, essa alternativa é falsa? Não. Professor, então o macete falhou? Não falhou, não. Aqui está falando que é 90%, não é 100%. De 10, cada 10 vezes que você usar o macete da casca de banana, em 9 vai funcionar. Em uma, não. E nesse caso aqui, essa uma aconteceu, viu? Professor, então o macete não é confiável?
é confiável, gente. Todo macete com mais de 80% de aplicabilidade é ótimo. Ou seja, de cada 10 vezes que você usar, 8 você vai se dar bem, não é? Agora, uma ou outra é óbvio que não vai dar. Até regra, né? Até regra tem exceção. Imagina macete, tá bom? Então aqui tá ok. Vou deixar um Vzinho aqui, tá tudo certo. Vamos ver aqui, ó. É possível transitar pela contramão, bastando que o condutor entenda ser seguro? Bom, então quer dizer que eu não estou ultrapassando, não. Mas se eu ver que não vem ninguém de lá para cá, eu posso ficar transitando na contramão porque eu vi que é seguro? Não pode. Transitar pela contramão é infração de trânsito, tá? Não pode. Tá errado. É possível, mediante pouca movimentação de veículo no fluxo oposto, quer dizer, não vem ninguém de lá para cá, eu posso então transitar pela contramão tranquilamente? Não posso. É sempre proibida? Esse sempre é uma casca de banana. E quando aparece casca de banana na alternativa, 90% de chance da alternativa ser falsa. Nesse caso, ela é falsa. Então aqui, ó, tá errado. Não é sempre proibido, não. Algumas vezes você vai poder transitar pela contramão. Quando for desviar de um obstáculo, de um buraco, de uma barreira que caiu na pista, quando for ultrapassar um veículo, não é? Obviamente, observando o trânsito em sentido contrário, sinalizando, fazendo tudo isso com cuidado. Acabou de fazer o desvio ou a ultrapassagem, retorna à faixa de origem, então tudo normal. Letra A aqui é a resposta a ser marcada. Questão sobre primeiros socorros que diz, numa via cuja velocidade máxima é 60 km por hora, qual a distância mínima recomendável para se estender a sinalização em caso de sinistro, que é acidente, ocorrido à noite, em pista molhada, com neblina? Existe uma relação de velocidade permitida pela via, velocidade máxima, com distância que você deve sinalizar. Essa relação, ela bate. Como é que eu posso dizer? O número que der na velocidade é o número que você vai colocar em distância. Então, se é 60 km por hora, a distância que você vai sinalizar é 60 metros ou 60 passos, tá? Porque a gente não tem um metro, uma trena para medir, então a gente vai usar passos largos, considerando que cada passo largo equivale a 1 metro. Pode ter uma variaçãozinha, né, gente? Para mais ou para menos, a depender do tamanho da pessoa até. Tem gente que tem a perna mais curta, outros mais longa, mas isso é irrelevante, tá bom? A regra diz, a direção defensiva diz que você pode sinalizar ali utilizando passos largos que vão equivaler a metro. Então, beleza. Se a velocidade máxima é 60, eu vou sinalizar 60 metros. Essa aqui é a resposta? Não. Por quê? Porque nós temos condições adversas nessa situação. Uma única condição adversa já seria motivo suficiente para a gente dobrar essa distância. Dobrar. Se essa condição adversa ela vem em 3 situações, à noite já é uma condição adversa, com a pista molhada, com neblina, cerração, você não enxerga nada. Então eu teria que triplicar, quadriplicar? Não. Quando existir uma ou mais condições adversas, igual aqui, você vai simplesmente dobrar essa distância. Então, gente, 60 metros vezes 2 dá quanto, hein? 120 metros ou passos. Essa aqui é a resposta. Só lembrando que nós estamos falando de via com 60 km por hora. Se fosse 80 km por hora, qual seria a distância que eu ia sinalizar? 80 metros. Isso em condição normal, condições normais. Se tiver qualquer condição adversa, aí dobra a distância. E assim vai, tá, gente? Se a velocidade fosse 100 km por hora, você teria que sinalizar a 100 metros. Entendeu como é que funciona essa relação aqui, né? Tá aqui, letra A é a resposta da questão. Questão sobre primeiros socorros que diz, embora cada sinistro, ou seja, acidente, tenha suas circunstâncias peculiares, Detran, que adora usar uma palavra difícil, né? Essas peculiaridades aqui, ou peculiares, circunstâncias peculiares, são particularidades, coisas particulares, pessoais de cada sinistro. Cada acidente vai ser de um jeito diferente do outro. Não tem como ele ser exatamente igual. Então, embora cada acidente tenha ali as suas
particularidades, algumas providências são comuns, como, por exemplo, que providências que são comuns em todos os tipos de sinistros ou de acidentes? Oferecer líquido à vítima? Não pode, porque isso quebra uma das regras sagradas, tá? Não pode oferecer nada para a vítima beber nem comer. Ela deve ser mantida em jejum até o socorro especializado chegar. Sinalizar o local pode? Pode. Pode em todos os tipos de sinistros, acidentes? Pode. Então aqui, ok. Certamente vai ser essa a resposta. Aliviar a dor é uma boa ideia. Oferecendo analgésico à vítima, gente, medicação não pode. Você não pode oferecer nenhum medicamento para uma vítima de sinistro de trânsito. Isso quebra uma das 10 regras sagradas. Então, tá fora. Quem está ouvindo eu falar aqui de regras sagradas pode ficar, não estou entendendo nada. O que é isso? É porque existem 10 regrinhas sagradas que eu criei que ajudam você a responder em 90% das questões de primeiro socorro. Você decorou aquelas 10 regrinhas, são 10 linhas assim, ó. Ó, somebody love. 90% já está garantido. Onde que eu tenho acesso a isso, professor? No nosso curso, aqui embaixo, no link no link na descrição desse vídeo, tem o link para você se matricular e vir estudar com a gente. Transportar a vítima já não é uma boa ideia, né? Quem faz isso é só socorro especializado. Ainda mais em qualquer situação. Tá vendo esse qualquer aqui? Qualquer é casca de banana. Quando aparece uma casca de banana numa questão ou numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso, é falsa. Professor, como é que eu sei quando é que uma palavra é casca de banana? Tem várias, tá? Não tem como eu passar aqui para você. São mais de 20, se não me engano, quase 30. Eu mostro isso, tanto no decorrer aqui da explicação das questões, como também no nosso curso. Vem estudar com a gente. A resposta, então, confirmada, a letra B. Sinalizar o local é ok em qualquer situação aqui, em qualquer tipo de sinistro, tá? Questão sobre direção defensiva que diz: entende-se por condições adversas situações inadequadas geradas exclusivamente pelas autoridades de trânsito. Olha, as condições adversas são luz, questão de iluminação, né? Tempo, que é o clima, se está chovendo, se está ventando, se está calor, se está frio. A via, aí eu até imagino que a via é uma circunstância que está por conta aqui das autoridades de trânsito, né? O órgão que tem circunscrição sobre a via é aquele órgão responsável por zelar pela boa manutenção, bom estado de conservação da via. Então, entraria aqui. Então, nós temos luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. O trânsito até tem parte da responsabilidade aqui, são as autoridades também, os órgãos de trânsito, mas nem tudo, tem coisa que vai depender do motorista mesmo. Veículo e condutor, então, a autoridade tem nada com isso. Então, gente, falar que é exclusivamente responsabilidade das autoridades, está errado. Então, essas condições adversas seriam condições pessoais do condutor ou fora do seu controle, que podem causar sinistros, no caso acidentes. Essa é uma. As condições pessoais do condutor é uma das adversidades. Né? Se ele está cansado, preocupado, com sono, né? Então tem algumas condições relacionadas ao condutor, condições adversas, que são condições perigosas. Né? Mas o problema todo está aqui, ó. Fora do seu controle? Não. Se você percebe que você está com sono, está no seu controle. Para o carro e vai dormir, vai descansar. Ou nem assuma a direção do veículo. Está preocupado, está estressado, seja lá qual for um problema pessoal, está doente. Está vendo? São problemas, adversidades, perigos que estão relacionados ao condutor, mas não estão fora do controle dele, não. Estão sob o controle dele. Ele é que vai decidir se ele assume a direção do veículo ou não. Então, esse fora do seu controle aqui, não. Condições geradoras de riscos de sinistros de trânsito. Sim, condições adversas são condições que propiciam, geram riscos de sinistros de trânsito. Quais são eles? Vamos repetir, não dá para escrever, que não tem espaço, tá vendo? Mas você anota aí, ó. Luz, tempo, via, trânsito, veículo
e condutor. São 6. Ah, meu professor falou que são 8. É porque em veículo aí ele inclui também passageiros e carga. Para mim, passageiros e carga está dentro de veículos. Mas se você quiser considerar 8, problema nenhum também, tá? Então, ó, luz, tempo, via, trânsito, veículo com passageiros e suas cargas e condutor. Sim, são essas as condições geradoras de riscos, de perigos, que podem ocasionar em sinistros de trânsito, acidente de trânsito. Aqui está ok. Situações normais no trânsito? Não é normal, não. Tá? É comum. São situações comuns. Chuva, por exemplo, né? Cerração, neblina. É comum. Mas normal no trânsito, que por distração do condutor pode gerar sinistro, não vou nem dizer distração, mas por negligência. Ele negligenciou, está chovendo e não diminuiu a velocidade. Ou o carro está com o pneu careca e ele não fez a manutenção. Está vendo? Então não é normal, não. Até é comum, mas normal nunca vai ser. Letra D está fora, confirmando aí letra C a resposta dessa questão. Questão sobre direção defensiva. Entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica direção defensiva é aquele que faz o quê? Vamos ver? Ultrapassa outros veículos lentos, beleza, o veículo está lento, pode ultrapassar. Utilizando-se excepcionalmente o acostamento para andar mais rápido. Ora, então quer dizer que ele está com pressa, ele quer andar mais rápido. A contramão não libera para ele ultrapassar, ele vai usar o acostamento? Não pode, né, gente? Então aqui ainda fala, excepcionalmente, em casos excepcionais, não liberou de lá para cá, eu vou pelo acostamento mesmo? Claro que não pode, isso é infração de trânsito gravíssima vezes 5. Anota aí, hein? Seria então aquele que se mantém atento? Ótimo. Condutor defensivo, sim, ele se mantém atento. Atento ao quê? Ao comportamento dos demais condutores. Lindo, certinho. E também outros usuários do trânsito. Certinho. Se ele está atento a isso aqui, beleza. Seria aquele motorista que desce uma ladeira com o veículo desengrenado para economizar combustível? Duas coisas. Primeiro, que descer com o veículo desengrenado não economiza combustível, tá? Isso é um mito. E segundo, que transitar com o veículo desengrenado é infração de trânsito, tá? Não pode, tá errado. É aquele que buzina para cumprimentar os conhecidos. Gente, buzina para cumprimentar os outros é infração de trânsito, não pode, tá? Pô, é sério, professor? Eu vejo todo mundo buzinando, pipi, dá um tchauzinho. Pois é, mas é infração. Se o policial, o agente de trânsito vê, ele pode te multar, tá? Então tá aqui, letra B é a resposta. O motorista que pratica direção defensiva é aquele que se mantém atento ao comportamento dos demais condutores e outros usuários do trânsito. Quando fala outros usuários, pedestres, ciclistas e por aí vai. Questão sobre meio ambiente. Escapamento com fuligem, fumaça e cheiro fortes de combustível são indícios de que, hein? Pô, fuligem, está poluindo demais, muita fumaça, cheiro forte. Bom desempenho do catalisador? Não. Então não tem como, né? Aqui ainda fala do catalisador e do sistema de escape. Não tem. Bom, se fosse mau desempenho, ainda ia, né? Letra B, queima de combustível dentro dos padrões? Dentro não. Está fora dos padrões, né? Cheiro de combustível não está normal, não. Poluição veicular acima do normal? Aí sim, está poluindo demais esse carro, hein? Exigindo manutenção do veículo. Ok, essa aqui está certinha. Certamente vai ser essa a resposta. Ou seria funcionamento adequado do motor de acordo com as normas do fabricante? Adequado, não. Inadequado, sim. Por que é o fuligem? Fumaça, cheiro forte de combustível. Não tem como estar adequado. Está inadequado. Então prestem muita atenção nesse detalhe. Você coloca aqui um IN antes desse adequado, fica inadequado, a alternativa estaria certa. Mas adequado aqui não tem como, né? Letra D está fora, confirmando aí letra C a resposta. Questão sobre sinalização viária. Esta placa alerta para o quê? Cadê a placa? Essa aqui, né, gente? Faixa de travessia de pedestres. Não é isso que essa placa aqui alerta, tá? Sinaliza. Escolares desfilando. Não, eles não estão desfilando, não. Então, a letra A está fora, a letra B está fora. Área escolar, ok. Aqui tem uma criança com um caderninho na mão e um adulto, parece que orientando ou atravessando junto com aquela criança, ou passando por aquele local. Área escolar adiante. Passa devagar, pode ter pessoas ali, crianças e adultos naquela região, naquela aproximação.
Então essa aqui é a resposta. Ou seria crianças? Não, se fosse só criança, seria criança lá com a bola. Tem uma bolazinha assim, aí seria crianças. Mas aqui não é só criança, tá, gente? Até porque a própria placa já mostra, né? Tem adulto também. É área escolar. Tem pessoas ali se aglomerando por conta justamente de área escolar, principalmente nos horários de início e término de aula. Então, se você teve alguma dúvida aí, se marcava criança ou área escolar é a resposta certa.